E Fernando Diniz escapou do risco de ser demitido nessa quinta-feira, mas o técnico do São Paulo segue bastante ameaçado e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os bastidores dessa história. Quero falar também sobre Michael e Léo Pereira, jogadores que pertencem ao Flamengo, foram contratados a peso de ouro e podem deixar o clube por empréstimo, ofertas bem pequenininhas. Novidades também no Atlético Mineiro, que está mudando o departamento de futebol das categorias de base, com apoio ou com o aval de Rodrigo Caetano. E por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre Galhardo, técnico do River Plate, que já foi especulado em vários clubes brasileiros. Como é que ficou a questão dele? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para vocês deixarem like nesse vídeo e se inscreverem no canal do Nicola apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Seguimos na batalha, na busca por 1 milhão de inscritos, canal com 926 mil inscritos, tô contando com a ajuda de vocês, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre mudanças no Atlético Mineiro. Depois de uma série de demissões nos primeiros dias do mandato de Sérgio Coelho, há uma nova mudança prevista para os próximos dias no comando das categorias de base. O Júnior Chávari, que está no clube desde que Rui Costa o contratou, vai deixar o Atlético Mineiro em breve e será substituído por Erasmo Damiani. Essa especulação nem é nova. Jornais e imprensa mineira chegaram a divulgar isso no começo desse ano, nos primeiros dias de janeiro, e uma pessoa do mercado me afirmou que o Erasmo Damiani já disse sim ao Atlético Mineiro e será contratado muito em breve. Damiani, que comandou a seleção brasileira olímpica, que venceu a medalha de ouro na Olimpíada do Rio em 2016 e está à frente do Internacional. O anúncio só ainda não aconteceu de forma oficial, porque o Júnior Chávari primeiro precisa se desligar do Atlético Mineiro. Até conversei com o Damiani antes de gravar o vídeo e ele garantiu que são só especulações, de que até agora não há nada fechado, mas estou bancando aqui que muito em breve haverá essa mudança. O Rodrigo Caetano, que já havia levado o Erasmo Damiani para o Internacional, agora repete a ação e o leva para o Atlético Mineiro a ser um homem de confiança nas categorias de base. Inter, que por sinal vive boa fase, envolvendo suas categorias amadoras. O time de Abel Braga, que é líder do Campeonato Brasileiro, contou com alguns reforços importantes vindos da base. São eles, por exemplo, o Caio Vidal, o Praxedes, o Johnny e o Peglow. Quero falar agora sobre Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, que ainda não tem seu futuro definido no clube milionário. O contrato dele só termina no fim desse ano, então na teoria ele ficaria, certo? Errado. É que o Galhardo saiu por um período de férias e avisou os dirigentes do River que ainda precisa de mais 10 dias para tomar sua decisão. O que pode pesar para que ele não fique no River Plate? O principal motivo é a possibilidade de um desmanche no clube. 6 jogadores procuraram recentemente a diretoria do River para comunicar o desejo de deixar o clube. Entre esses 6 tem 2 cujos contratos terminam agora na metade do ano. São eles o De La Cruz, que é irmão do Carlos Sanches, excelente jogador, meio-campista uruguaio, além do Borré, atacante colombiano. Esses devem se mudar para clubes grandes do futebol europeu, são especulados em vários times por lá. Os outros 4, Armani, goleiro, Montiel, lateral, tem também o Enzo Pérez, que é volante e pode voltar para Portugal para jogar com o Jorge Jesus. E o último, aquele mais ligado a clubes brasileiros, Nátio Fernandes, pretendido por Internacional e Atlético Mineiro, mas a negociação é das mais complicadas. O River Plate quer 8 milhões de dólares para liberar. Bom, voltando à situação do Galhardo, ele pediu alguns dias para pensar e nas últimas horas, nos últimos dias também, surgiu uma especulação bem forte de que ele pode se mudar para o Real Madrid. Informação que começou a ser ventilada pela TIC Sports da Argentina. Tudo porque recentemente o Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei e o Zidane passou a balançar no Real Madrid. Zidane que não vive um momento muito legal. De acordo com a apuração da TIC Sports, o nome dos sonhos do presidente Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, é Marcelo Galhardo e ele poderia ser contratado caso o Zidane seja dispensado. E aí é só para relativizar. Você que acredita em especulações, que tem visto o nome do Galhardo ligado a clubes brasileiros, tem muita gente especulando que ele vai trabalhar no Flamengo, esqueça essa possibilidade. O Galhardo tem propostas ou sondagens de alguns dos principais clubes do mundo. Então, se ele não ficar no River Plate, certamente não será para vir trabalhar no futebol brasileiro. Vai ser um salto bem maior para dirigir alguns dos principais clubes do mundo, como por exemplo o Real Madrid. Só para completar todo esse cartaz que o técnico argentino tem tudo a ver com a transformação pela qual o River Plate passou sob o comando dele.
ele assume o River Plate na segunda divisão e consegue fazer com que o River seja bicampeão da Libertadores 2015 e 2018, vice-campeão da Libertadores em 2019, tendo praticamente vencido o jogo inteiro contra o Flamengo, tomou 2 gols da virada nos minutos finais, ainda foi semifinalista nas temporadas de 2017 e 2020. Bora falar sobre 2 jogadores comprados a peso de ouro pelo Flamengo na temporada passada, que não têm sido utilizados como titulares e podem deixar o rubro-negro. Estou falando do zagueiro Léo Pereira e do atacante Michael, que tem sondagens, ou melhor, tem propostas de clubes do exterior, mas nenhuma das 2 propostas encantou até agora. A primeira proposta que a gente vai falar é sobre o Léo Pereira, ele interessa ao Besiktas, informação divulgada pelo Globoesporte.com. A ideia do Besiktas é contar com o Léo Pereira um empréstimo de 1 ano e meio. O Flamengo ficaria com uma pequena quantia agora e teria uma opção de compra dependendo do desempenho do zagueiro no futebol turco. A ideia do Flamengo é responder com bastante calma em relação a essa possibilidade, apesar da pressa dos turcos, até porque a janela por lá termina em 10 dias, em 1º de fevereiro. A partir de 1º de fevereiro, os clubes turcos não podem mais inscrever jogadores. Léo Pereira custou 7 milhões de euros, que equivaliam na época a 32 milhões de reais. Se a gente trazer a moeda para agora, a conversão para agora, negociação na casa dos 45 milhões de reais. O zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, atleta que tem sido muito pouco utilizado, ele não entra em campo desde o jogo contra o Racing, partida de ida das oitavas de final da Libertadores em 24 de novembro. Em sua primeira temporada com a camisa rubro-negra, soma 34 jogos e apenas 1 gol marcado. Sobre o Michael, informação da Isabelle Costa dá conta de que ele tem uma sondagem de um time dos Emirados Árabes Unidos. Mesmo modelo de negociação, ele iria por empréstimo, o Flamengo receberia uma quantia pequena agora, e caso o time dos Emirados Árabes gostasse do desempenho, da performance do Michael, poderia comprá-lo em definitivo. O Michael que custou 7 milhões e meio de euros aos cofres do Flamengo. Esses 7 milhões e meio valiam na época 34 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, negociação fechada com o Goiás em janeiro do ano passado. Assim como o Léo Pereira, o Michael não conseguiu decolar, não conseguiu vingar. Até viveu alguns bons momentos sob o comando do Jorge Jesus, era uma espécie de 12º jogador, quase sempre entrava, mas perdeu espaço demais a partir da chegada do Dome. Isso tem se repetido com o Rogério Ceni. O Michael não vingou. E aí o mesmo raciocínio da diretoria do Flamengo vale em relação ao Léo Pereira. Sem pressa para negociar, sem pressa para se posicionar, até porque o Flamengo até gostaria de negociar esses jogadores em definitivo, mas em definitivo, como eu disse, e não por empréstimo, a menos que sejam propostas muito boas por essa sessão temporária, o Flamengo não deve fazer negócio com nenhum dos 2 atletas. Só para fechar sobre o mercado do Flamengo, o Everton Ribeiro também tem sido especulado. E aí a possibilidade de ele voltar para os Emirados Árabes Unidos, dessa vez em definitivo, 7 milhões de dólares ou mais ou menos 37 milhões de reais. A primeira resposta do Flamengo foi negativa para essa oferta. Bora fechar o vídeo falando sobre Fernando Diniz, que escapou da demissão nessa quinta-feira. Uma série de reuniões aconteceram desde as primeiras horas da manhã no Morumbi, com o presidente Júlio Casares, com o Muricy Ramalho, com o Raí, com o Fernando Chapecó, o Carlos Belmonte, que é o novo homem forte do departamento de futebol, também esteve nesse encontro. E depois de muito debate, o São Paulo entendeu que seria melhor dar uma última oportunidade a Fernando Diniz. Dessa maneira, ele vai ter a chance de comandar o São Paulo contra o Curitiba nesse sábado, em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo voltar a fracassar, empatar ou perder, aí vai ser o fim para o Fernando Diniz. O que o São Paulo pretende mudar daqui até sábado para que tenha desempenhos melhores em relação aos últimos 5 jogos? Júlio Casares estará nessa tarde, dessa quinta-feira, no CT da Barra Funda para fazer uma forte cobrança em relação aos jogadores. Há um entendimento dentro do São Paulo de que o Fernando Diniz não é o único culpado pela decadência, pela queda de rendimento do São Paulo nos últimos jogos. Os dirigentes vão cobrar um desempenho melhor dos atletas, inclusive do Daniel Alves, que tem sido poupado pelo técnico Fernando Diniz, mas virou o grande vilão, pelo menos para o torcedor, entre os jogadores. Você pode estar se perguntando o porquê da diretoria dar mais uma chance ao Fernando Diniz. 2 pontos foram fundamentais. O primeiro deles, o fato de o Muricy bancar a permanência do Diniz. O Muricy entende que o Fernando tem um papel importante na boa fase do São Paulo algumas semanas atrás.
Pro Muricy, o São Paulo não tem elenco para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e só está brigando porque o Fernando Diniz em algum momento conseguiu extrair o máximo desses caras. Outro ponto que pesou, o São Paulo tem alguns nomes preferidos, no caso o Júlio Casares, que gosta muito do Miguel Ángel Ramírez e também do Rogério Ceni. O Ramírez já fechou com o Internacional e o Rogério Ceni é técnico do Flamengo. Até sábado isso pode mudar, especialmente se o Flamengo for derrotado pelo Palmeiras na noite dessa quinta-feira. Existe o risco, diante desse cenário, de Rogério Ceni ser demitido, e aí poderia mudar a perspectiva do São Paulo em relação ao substituto de Fernando Diniz. E para completar, quero te contar sobre o papo que tive com o Júlio Casares pouco antes de gravar esse vídeo. O Casares disse estar muito incomodado com o 5-1. A frase foi a seguinte: uma derrota desse jeito é inadmissível. Tomar de 5 só seria aceitável com 3 jogadores expulsos ou algo do gênero. Por isso vamos cobrar uma reação imediata já no sábado. E quando ele fala em cobrança, ele fala do Fernando Diniz, mas também dos jogadores. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Você concorda com a permanência do Fernando Diniz? Você gostaria que ele fosse mandado embora agora? Eu, se fosse dirigente do São Paulo, inclusive disse isso ao Júlio Casares, teria demitido o Fernando Diniz ainda no Morumbi na noite de quarta-feira. São Paulo que vem de 5 tropeços consecutivos, eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil e nos 4 jogos em sequência do Brasileiro somou apenas 1 ponto, desperdiçando a liderança do campeonato. Eu acho que a única chance de o São Paulo brigar pelo título passa pela mudança do comando técnico. O Júlio Casares pensa diferente. Vamos ver como é que o São Paulo vai agir a partir de agora. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens bem legais, receber informações via WhatsApp, participar de lives exclusivas, estar no bolão do Nicola, ter liga exclusiva do Cartola FC, entre várias outras coisas. Dá uma checada no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para conhecer todos os planos. Combinado? A gente se vê, tchau, tchau!